como é que uma única partida de futebol pode contar a história da identidade esportiva de uma nação inteira? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, vamos começar por aqui. Um placar que à primeira vista parece bem comum, né? 1-0 na principal liga da Tunísia. Mas a história por trás desses números é bem mais profunda. Porque esse não é um jogo qualquer, esse é o clássico de Tunis. E esse empate sem gols representa uma das rivalidades mais intensas e históricas do futebol no norte da África. É o tipo de jogo que para a cidade. Para a gente entender essa paixão toda, a gente precisa conhecer os dois gigantes que dividem a capital da Tunísia. De um lado, a gente tem o Esperance, um dos clubes mais antigos e vitoriosos do país. Do outro, o Club Africain, como uma base de torcedores simplesmente gigantesca. Então, o confronto coloca essas duas identidades frente a frente, e muitas vezes, como nesse caso, com o título da liga em jogo. E olha só que interessante, uma enquete feita antes do jogo com quase 4.000 torcedores já mostrava um favoritismo bem claro. A percepção de que o Esperance era dominante era enorme. E para a gente entender a dimensão dessa rivalidade e desse favoritismo, vamos dar uma olhada na força de um desses protagonistas, o legado de sucesso incrível do Esperance. A história do clube é longa, né? Fundado lá em 1919, o caminho deles foi marcado por vitórias super importantes que foram construindo essa reputação de potência no futebol. E se a gente precisar de um único número para ilustrar o poder deles dentro do país, é este aqui. O Esperance já venceu o campeonato tunisiano impressionantes 34 vezes. Mas esse sucesso todo não fica só dentro da Tunísia, não. Eles têm um histórico de conquistar a África e o mundo árabe de forma consistente. E tudo isso tem uma explicação, claro. Esse período mais recente de domínio foi construído com base em uma estratégia de gestão e investimento muito inteligentes. E essa força toda só aumenta a pressão a cada novo clássico. Ok, a gente viu a força dos clubes, mas e como é que esse cenário doméstico tão intenso acaba moldando a identidade da seleção tunisiana? A seleção nacional, que é conhecida como as Águias de Cartago, tem uma história bem bonita no cenário internacional. Já foram para 6 Copas do Mundo, já ganharam a Copa Africana. Enfim, tem um currículo de respeito. Só que, olha só que curioso, nos últimos tempos, especialistas, incluindo a própria FIFA, notaram uma mudança bem significativa na identidade tática do time. Sabe aquele futebol mais solto, mais ofensivo, baseado no talento individual? Pois é, ele evoluiu para uma unidade muito mais disciplinada e, principalmente, muito robusta na defesa. E isso não é só percepção, não. Os números estão aí para provar. Em quase metade dos seus jogos mais recentes, a seleção tunisiana simplesmente não sofreu gols. É um retrospecto impressionante. E é aqui que a gente conecta tudo e volta para o começo da nossa conversa. Aquele empate de 0-0 no Derby de Tunis. A natureza competitiva e a disciplina tática que são exigidas em jogos como o Derby de Tunis acabam se refletindo diretamente no estilo da seleção. Esses jogos forjam jogadores mais experientes, mais cascudos, que levam essa maturidade tática para a equipe nacional. Isso acaba destacando uma estratégia bem interessante, construir uma unidade coesa, com jogadores que já compartilham uma formação tática parecida, que vem lá dos seus clubes. Então, no fim das contas, a paixão e a pressão tática de um derby de Tunis são, na verdade, a grande base de como a nação compete no cenário global. E isso deixa uma reflexão no ar, né? Será que o ativo mais poderoso que uma seleção pode ter é, na verdade, uma liga super apaixonada e competitiva dentro de casa?